livro da Bíblia, primeiro livro histórico, depois de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, fecha o Pentateuco, que são 5. Josué, ele é a sequência Josué capítulo 6. Vamos ver os 27 versículos. Talvez você trabalhou desde as 5 da manhã, como eu, e não teve tempo de ler um versículo hoje. Então você vai ter a oportunidade de ler os 27 versículos, de acompanhar aí comigo. O título é Jericó é destruída, Raabe é salva. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. Uma volta por dia, durante 6 dias. Talvez até hoje você ouviu, ou você leu e entendeu que o povo de Israel deu 7 voltas em volta do muro, e o muro caiu. Versículo 4: e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas. Em algumas versões eu gostei da versão que diz trombetas, de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas ou as trombetas. Os primeiros 6 dias, uma volta. No 7º dia, 7 voltas. Versículo 5: e será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe diante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade. Rodeando-a uma vez, vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocando as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes.
naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel. E outra vez, porém, toda a prata e o ouro, os vasos de metal e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Versículo 20, versículo tema da mensagem. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até ao velho, até ao boi, gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, e tirai de lá a mulher, com tudo quanto tiver, como lhes tem de jurar. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, e a seu pai, sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinham. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje. Quando a Bíblia diz, até o dia de hoje, não é hoje 22 de fevereiro de 2026, não. Até o dia que Josué ou algum ancião terminou de escrever esse livro, porque ele narra a morte de Josué, não tinha como ele escrever o livro na morte dele. Então esse livro foi escrito por Josué, parte dele, e provavelmente o final de Josué que escreveu foi algum ancião. Então até o dia que foi escrito este texto de Josué 6, Raabe habitava no meio de Israel, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Versículo 26. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Você pode dizer amém? Feche seus olhos, sua Bíblia pode ficar aberta, vamos discorrer aí alguns capítulos anteriores e posteriores do livro de Josué. Pai, mais uma vez, por diante da tua poderosa palavra, tua inerrante, inefável, imensurável, tua palavra que é vida, que é luz, que é alimento, tua palavra que é tudo que nós precisamos, Senhor. Não precisamos de coisas materiais, são secundárias. Buscamos primeiro o teu reino e a tua justiça, Pai. As demais coisas o Senhor tem nos dado. O Senhor nos deu o corpo, o Senhor nos dá veste. O Senhor nos deu o corpo, o Senhor nos dá alimento. O Senhor nos deu o corpo, o Senhor nos dá teto e condições para sobreviver. Agora, Senhor, toda atenção seja devida à tua palavra, que nós possamos nos calar, que o nosso ouvido esteja atento, que o nosso coração esteja aberto, Senhor. Todo paradigma, toda tradição, todo ensinamento errado até o dia de hoje, Pai, caia por terra, e que o Senhor tenha liberdade, ó Pai, de vencer essas muralhas, Senhor. Que se o nosso coração hoje for uma muralha, que o Senhor possa derribar, Senhor, que o Senhor possa penetrar com a tua palavra que é vida, que é viva e eficaz, que é mais penetrante, Senhor, com a espada de dois gumes. Que a tua palavra nesta noite de vida, a nossa alma, o nosso espírito, juntas e medulas, que a tua palavra traga cura, sabedoria, que a tua palavra traga discernimento, que a tua palavra traga força, traga fé, perseverança, Pai, tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor sabe qual é a nossa necessidade antes mesmo de falar, que a tua palavra nesta noite cumpra o seu propósito, assim como a chuva quando cai no céu, na terra ela rega e fará semente brotar, que a tua palavra
aleluia, nesta noite seja semente, e que a chuva, aleluia, venha jorrar em nossos corações e que venha semear o fruto em nossa vida, que nós possamos sair daqui praticantes e que a nossa fé venha ser renovada, avivada, fortificada através da tua palavra, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém. Podem sentar. Uma história mal conhecida de muitos, até das crianças, corinhos são cantados. Pisar na muralha, é um corinho das crianças, pisar na muralha, e com Josué lutar em Jericó. Vocês ouviram esses corinhos aí? É bem assim: Jericó, vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Mais uma vez, estou usando o presente de uma vez. Olha! Mais umas 8, 9 páginas para ir embora aqui, ó. Meu Deus. Vamos falar nessa noite aqui sobre as muralhas de Jericó. Alguns tópicos aqui nós vamos tratar nessa noite: o príncipe do exército do Senhor, a conquista da cidade. Eles obedeceram aos seus líderes, eles tiveram paciência. Eles creram em Deus para fazer o impossível. Eles obedeceram ao Senhor em todos os detalhes. A maldição do Senhor, quando seguimos os métodos de Deus, Ele vence. Mesmo no julgamento, vemos a graça. E o versículo chave, tema central, é o versículo 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas ou as trombetas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. A conquista, irmão, desta poderosa cidade por Israel, e foi a primeira cidade que o povo de Israel conquistou, depois que saíram do Egito, e por 40 anos peregrinaram, e essa terra que foi prometida a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés. Deus que é Deus de aliança, Deus que jura por Ele mesmo, porque Ele não tem ninguém acima dele para jurar. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não prometeu que Moisés entraria na terra, Ele prometeu que o povo de Israel entraria na terra prometida de Canaã, que mana leite e mel. E a primeira cidade, o primeiro obstáculo, a primeira batalha estava e seria e foi em Jericó. E essa conquista ilustra diversas verdades espirituais práticas. E toda vez que nós lemos um texto, e alguns pregadores têm muita dificuldade de ministrar, e alguns ministérios, algumas igrejas, eles não ministram o Velho Testamento. Eles não ministram de Gênesis a Malaquias, mas a palavra do Senhor, o nosso apóstolo Paulo diz a Timóteo: toda a palavra ela é proveitosa para redarguir, para corrigir, para ensinar. Então a palavra do Senhor de Gênesis 1 até Malaquias capítulo 4, ela é poderosa para nos ensinar. E nesta noite nós extrairemos desse texto de Josué capítulo 6 verdades práticas, espirituais para a minha e para a sua vida. Primeiro, é a fé que vence os obstáculos. Não é a força do braço, não é a caneta, não é o dinheiro, não é o nome, não é a credencial, não é o diploma, é a fé. Segundo, que nós usamos armas espirituais. Tem um mês, dia 24 e 25, hoje é 22, daqui 2 dias faz um mês, tivemos a festividade dos jovens, falando sobre a armadura, e essa armadura ela é física. Nós temos que realmente colocar um capacete, uma couraça. Está ali descrito o que é, e foi ministrado aqui no sábado, e no domingo também, com alguns jovens tendo oportunidade, trouxe a nós que as nossas armas são espirituais. Terceiro, Cristo é o vencedor.
e podemos confiar totalmente nele. Irmão, quem vai à frente da batalha, quem é o responsável da batalha da luta, irmão, é Jesus Cristo. Ele é o campeão dos campeões. Ele não perdeu uma batalha. Israel perdeu algumas batalhas por desobediência, mas enquanto Israel estava obediente, o Cristo, o general de guerra, não perdeu uma. E aí viramos o refletor holofote para nós. E nós cristãos enfrentamos muitas Jericós na vida diária, e com frequência temos a tentação de desistir, como os espiões fizeram em Cádiz. Está lá em Números 13, 28. E no contexto de número 13, Moisés manda 12 espias. 10 voltaram com relatório negativo. A cidade é muito grande, o muro é muito alto, era alto mesmo. Tinha de 8 a 12 metros de altura, mais ou menos 6 metros de comprimento, e mais ou menos 100 de largura. Ele tinha aproximadamente de 5 a 6 metros de largura. Tinha mais ou menos de 8 a 12 de altura, e tinha mais ou menos 140 a 150 quilômetros. Rodeava a cidade de Jericó. O muro era alto, a cidade era fortificada, os homens eram grandes, ali tinha gigantes. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quem prometeu aquela cidade é maior que tudo. E muitas vezes nós nos deparamos com algumas Jericós na nossa vida, com algumas cidades fortificadas, com alguns problemas que parecem muralhas de Jericó, intransponíveis, e muitas vezes, como aqueles 10 espias, nós queremos desistir. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para começar essa mensagem em introdução, dizendo: Deus não te chamou para desistir. Aleluia! Oh, glória! Eu não sei qual é a muralha que você enfrenta, eu sei das minhas. Eu sei como que eu cheguei aqui nesta noite, e a palavra já está cortando em mim, e está me consolando, está me fortalecendo. Bendito seja o nome do Senhor. Contudo, nenhum muro é muito alto ou muito forte para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós venceremos e tomamos posse da herança do Senhor por meio da fé. Eu não sei se a muralha que você enfrenta nesta noite é familiar, se ela é financeira, se ela é espiritual, se ela é social, se é um relacionamento. O meu conselho e o conselho da palavra de Deus, e através dessa missão tremenda de Josué, dos sacerdotes e de todo o povo, é seguir o aprendizado do nosso Senhor através de Josué. A vitória é em Deus, e por Deus será certa. Foi um desafio muito grande para Josué. Já pensou, o pastor Zé Ornos morre e eu tenho que assumir o ministério? Ou o pastor Francisco? Foi o que aconteceu com Josué. O líder morreu, se eu morrer, você assume. Se eu morrer primeiro, você assume. Vai ter que assumir, tem que estar preparado. Deus pode me levar a qualquer momento, como qualquer um de nós. Moisés viveu 120 anos, e deu o tempo dele na terra. Josué foi o líder, viveu 110. E ele teve que assumir. Começou jovem, acompanhava Moisés na tenda, ficava ali no tuca ali de olho. Quando Moisés subia para o Monte Sinai, ficou 40 dias, ficou no pé do monte, aprendendo, extraindo, lavou os pés de Moisés. E agora Deus o preparou para que assumisse e entrasse naquela cidade. Talvez ele se via incapaz. Deus já desceu para ele ser forte, ser corajoso. Não tema, esforça-te, porque eu te farei herdar esta terra, e você será o líder que esta nação precisa neste momento. O povo de Israel viveu 40 anos de milagres, a roupa crescendo, o maná caindo todos os dias. Josué lutou lá embaixo contra os amalequitas, aonde Deus deu vitória através das mãos erguidas de Moisés. Deus era com aquele povo. Deus era com Josué, filho de Nun, o guerreiro, servo obediente, por 40 anos.
A passagem para a terra prometida já é um milagre. Eles já tinham passado o Mar Vermelho quando saíram do Egito. Agora eles tinham que entrar em Canaã. E como é que passava lá? Tinha um rio tremendo, um rio que jorrava água, ribanceiras, um rio com água muito forte. Como é que ia passar ali? Deus abre, aleluia. Deus manda o sacerdote na frente, a arca no ombro dos levitas. Quando ele põe o pé na margem, na borda do rio Jordão, faz uma parede. Aleluia, glória a Deus. Da onde desce a água ele para, e eles passam em terra seca. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso Deus é Deus de milagre. Talvez você não tenha visto, você não esteja vendo as águas fisicamente se amontoarem, mas você tem passado em terra seca em muitos lugares. Está em Josué 3. A terra já havia sido espiada, terra boa, terra fértil, porém fortificada com guerreiros, mas que seus reis e moradores tremiam de medo diante das notícias que corriam de um povo que vinha atravessando o deserto, vivendo milagres desde então. Quando aqueles dois espias, dois jovens, entram na cidade e vão parar na casa de Raabe, a prostituta que morava rente ao muro, ela fala para eles: nós temos ouvido o que o Deus de vocês tem feito desde o Egito, das 10 pragas que Deus mandou. O Deus de Israel é forte, é poderoso. Nós estamos tremendo de medo aqui, tremendo na paz. Eu sei que vocês vão tomar a cidade, eu sei que vocês vão destruir tudo, mas poupa a minha vida. O rei sabia, a nação de Jericó, os cananeus sabiam que Deus era Deus tremendo na terra. E o primeiro ensinamento que nós temos aqui, primeiro tópico, está no capítulo 5, versículo 13. O príncipe do exército do Senhor. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem. Não era qualquer homem, e que tinha na mão a espada nua. Chegou-se a Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ao versículo 14, disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor Josué: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Jericó, uma cidade fechada. Josué estava ao pé da cidade, e lá viu um homem de pé, com uma espada nua na mão. Sem medo, sem temer, Josué pediu ao homem que dissesse quem era, e descobriu que aquele homem era o Senhor dos exércitos. Não era um anjo, não era um homem qualquer, não era o anjo da guarda, não era um guardião, era o próprio Deus que desceu na terra, manifestado através de um homem com espada nua na mão. Aleluia. E este é o título, é um dos títulos de guerra. Senhor dos exércitos é o nome dele. Olha o salmista aí no Salmo 24, 10, Quem é este rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Bendito seja o nome do Senhor. O próprio Deus, na pessoa de Jesus. Na teologia chama de teofania. É a manifestação, é a revelação visível de Deus. Ele desce para dirigir a batalha. Ele desce para estar do lado de Josué. Quando as nossas forças acabam, ele desce, muitas vezes pessoalmente. O autor aos Hebreus vai dizer que muitos sem saber hospedaram anjos, e muitos sem saber hospedaram o próprio Deus. Me fez lembrar Manoá, o pai de Sansão. O próprio Deus desce para dar notícia.
que a mulher Esther ia ser mãe, aleluia, do juiz de Israel. Me fez lembrar de Gideão, malhando o trigo do lagar. Bendito seja o nome do Senhor. O anjo desce, o próprio Deus desce e diz: varão valoroso, eu sou contigo. Bendito seja o nome do Senhor. Moisés já tinha tido a experiência, aleluia, glória a Deus, no pé do Monte Horebe, quando a sarça ardia e uma voz saiu de lá de dentro: não se aproxima, tira a sandália dos pés, porque o lugar que pisa é terra santa. A mesma fala, o mesmo Deus, na sua multiforme sabedoria, se manifesta de várias maneiras. É Ele que desce muitas vezes para te guardar o seu sono, guardar a sua ida, guardar a sua volta, guardar a sua saúde. Você ainda não foi consumido por causa dele, você ainda está vivo por causa dele, você ainda está de pé por causa do Senhor dos Exércitos. O primeiro passo em direção à vitória é reconhecer que você é o segundo comandante, porque o primeiro é Ele, é o homem com a espada na mão, é o Senhor dos Exércitos, é o primeiro, você é o segundo. Bendito seja o nome do Senhor. Não pode haver vitória pública para o Senhor, a menos que o adoremos em particular. Aleluia, glória, glória. Muitos querem contar os louros da vitória. Muitos querem contar para as multidões o que Deus fez e contar testemunho. Alguns até inventam, como teve uns 12 anos atrás. O irmão começou a contar o testemunho passando por um membro dos Nacionais MCs e contando aquela mentira para se crescer. Tal de Dina que nem existia, que a Racionais, o Mano Brown criou esse personagem em uma das músicas, e esse Dina se colocou como um personagem, começou a contar, então não sei quantos tiros, pai, que foi, não sei o que. Aleluia. Mas quando você se encontra no particular com o Senhor, você adora Ele em particular, é no quarto, aleluia. Em Mateus 6, Mateus 9, tranca a porta do seu, Mateus 6 e 9, tranca a porta do seu quarto, aleluia. Em secreto você adora Ele, que a vitória vai vir particular, vai vir público. Josué prostrou-se, está aqui no versículo 14 que nós lemos. Josué 5,14, Josué se prostra, com o rosto em terra, aleluia, em secreto. Só ele, aquele homem, aquele varão, o próprio Deus, ele tira a sandália dos pés, em sinal de humildade, e entregou todos os seus planos ao seu comandante, quando disse: que diz meu Senhor ao seu servo? O que eu tenho que fazer, meu Senhor? Porque o plano daquela batalha não era de Josué. Aleluia. O plano da construção da arca não foi de Moisés, do tabernáculo. O plano da construção da arca não foi de Noé. Aleluia. O plano da salvação de Jesus foi do próprio Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo que há na terra é sobre o que há no céu, e é Deus que manda a planta para a terra, a estratégia da batalha. Aqueles amalequitas não entendiam nada. Quando Josué levantava o braço, quando Moisés levantava o braço, na batalha lá atrás, quando Josué era jovem ainda e guerreava lá embaixo, quando Arão e Hur subiu no topo do monte, colocou Moisés sentado numa pedra e levantou as suas mãos, os amalequitas não entenderam nada. Mas essa é a estratégia de Deus. Deus te dará a estratégia que o homem não vai entender, porque é para você que ele deu. Nós somos conhecidos como o povo do pé para trás, não? Dobra o joelho para você ver, seu pé não fica para trás. Glória. Como soldados cristãos, temos de nos submeter a Cristo e ouvir suas ordens na palavra. Cristo deu a Josué as ordens exatas para conquistar a cidade, e tudo o que ele tinha que fazer era obedecer. Pela fé. Cristo disse: entreguei-te na tua mão, Jericó. Contudo, as pessoas tinham que andar pela fé e declarar a vitória de Deus. Foi loucura, irmão. Ninguém nunca tinha vencido uma batalha sem arma. Aí o comandante do exército, o próprio Senhor Deus, falou para ele: Josué, você vai dar uma volta
durante 6 dias. Dá a volta, volta para o arraial. Dorme, come, descansa. Vai para a rede, põe a espelha no chão, some água fresca. 6 dias você vai dar uma volta cada dia. No 7º dia, Josué, você vai dar 7 voltas. É para confundir o inimigo. É coisa de Deus. Deus falou, vai para cima, pega a arma, pega, uma funda, ou pega qualquer outra arma para derrubar a muralha. Não, Josué, a estratégia é essa. Aleluia. A estratégia de Deus para confundir o inimigo. Os homens armados deveriam liderar a procissão, seguido por 7 sacerdotes com trombetas. Aquelas buzinas eram trombeta. E escutando essa palavra, sexta e sábado, bendito seja o nome do Senhor. Esse chofar, essa trombeta, que tem o nome de chofar em hebraico, ela não era um instrumento musical, não era um clarinete para tocar na banda, não era uma harpa, era um aviso, era um alerta. Bendito seja o nome do Senhor, que muito eu me regozijei. As trombetas deveriam ser tocadas no mesmo modo que no Shabá. E sabe quando tocava essa trombeta no Shabá? Era para anunciar que o Senhor estava vindo. Bendito seja o nome do Senhor. Tem hora que nós temos que tocar a trombeta, porque o Senhor dos Exércitos está vindo. Bendito seja o nome do Senhor. Tem hora que nós temos que calar, tem hora que nós temos que estar em silêncio, mas tem hora que tem que tocar a trombeta, anunciando que nós temos um dono, e que o Senhor dos Exércitos está conosco e está vindo para ganhar a batalha. Josué, a arca deve vir atrás dos sacerdotes, e depois os restos da pessoa na retaguarda encerrava a procissão. Sabe onde vinha a arca? No meio. A presença dele tem que estar no meio. Os homens armados vinham na frente, os sacerdotes com 7 sacerdotes, cada um com a trombeta, 7 trombetas, e a arca vinha no meio, e depois o resto do povo na retaguarda. A presença do Senhor sempre tem que estar no meio. Ela não pode estar de canto, ela não pode estar na frente, ela não pode estar atrás, ela não pode estar de um lado, ela não pode estar do outro. A presença do Senhor na minha, na sua vida, tem que estar no meio, no centro. E outra, a arca que representava a presença do Senhor. Olha os reis aí, ó, que a minha série é bem assim. Aquela série lá que eu estou assistindo lá é bem assim, Reis, assista. Série Reis. 11 temporadas, meu Deus, grandinho. 245 episódios, já contei ontem. A arca, os homens olham para dentro lá, né? E lá em Bethsem, vai morrer tudinho, vai morrer 30 mil, eu já vi o spoiler. A arca, ela vinha no meio, a arca é a presença. Por quê? Porque todos têm acesso à presença. Se a arca fosse na frente, só se estivesse próximo a gente tinha acesso. Mas a arca estava no centro, no meio. Bendito seja o nome do Senhor. A procissão deveria marchar em volta de Jericó uma vez por dia, durante 6 dias, em silêncio absoluto, exceto pelo soar das trombetas, no versículo 10, capítulo 6. Porém ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga. Olha para mim aqui, ó. Isso eu aprendi. Tem prova que você, que nós temos que passar em silêncio. Vizinho não precisa saber, colega do trabalho não precisa saber, alguns irmãos da igreja não precisam saber, às vezes nem todos. Pai, mãe, avô, parente, marido, mulher, os fora da sua casa, sua família. Você casado, sua família é sua esposa, seu marido e seus filhos. Isso aí choca muitas pessoas. Que meus pais não são mais minha família, são parentes. Os amo, honro, obedeço. Minhas irmãs não são mais família, são parentes. Meus primos não são mais família, são parentes. Meus avós, se eu tivesse, não são mais família, são parentes. Casou, tem sua família, sua mulher, seu esposo, seus filhos. E tem hora quando a prova aperta, quando Deus estratégia, calai-vos. Grita na hora certa, na hora da vitória você grita. Eles passaram 6 dias em silêncio. Talvez você esteja no 6º dia. Talvez a sua prova esteja no 1º dia.
Silêncio, fala para ninguém. Passa no moído ali, ó. Quietinho, quietinha, calado. Não precisa pôr no status, não põe no Instagram, não põe no Facebook, no Twitter. Tem pessoa que posta tudo que faz durante o dia e as provas que passa começam a murmurar. Sabe por que não entrou ninguém de 20 anos para cima na terra prometida? Porque falou demais, murmurou demais, comentou demais com os vizinhos, ainda levou um vulgo junto ainda, um povo que não era nem povo judeu, foi junto da leva dos israelitas quando saiu. Tem hora que tem que calar e brigar, tem hora que tem que vencer pelo silêncio, calado vence. Glória a Deus. No 7º dia, eles deviam marchar 7 vezes em volta da cidade. Eles fizeram um total de quantas voltas? Quantas? 13 voltas. 13. 6 dias, uma volta por dia, 7 voltas. E eu ouvi um louvor hoje lá, o irmão cantando Jericó, cantando tudo errado. 7 voltas e o muro caiu. Não foi 7 não, foram 13 voltas. 7 foi dias. Meu texto. Primeiro dia, uma volta. Até o 6º dia, uma volta. 6 voltas. No 7º dia, 7 voltas. 7 mais 6? 13 voltas. 7 trombetas, 7 sacerdotes. 7 voltas no 7º dia. Por que 7? Em hebraico, o número 7, além de indicar a completude de Deus e a perfeição, 7 quer dizer o quê? Quando Deus terminou a sua obra no 6º dia, e no 7º dia ele descansa, porque a obra estava completa. 7 quer dizer completo. Às vezes a gente começa uma coisa e não termina. Começa a ler um livro e não termina. Começa uma faculdade e não termina. Vai começar o curso de teologia lá, muitos não vão terminar. É algo simples, irmão, mas é que é um atraso na sua vida. Quando você começar algo, você é de Deus, filho. Meu 7, completude, eu preciso até o fim. Além de ser completude e perfeição, também é a raiz da palavra jurar. E Deus não jura por ninguém, irmão, porque não tem ninguém acima dele para ele jurar. Ele jura por ele mesmo. E quando ele promete uma coisa, ele cumpre. Números 23, 19. Deus não é homem que mente, nem filho do homem que se arrepende. Porventura, quando ele jura, ele promete, ele cumpre. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A raiz da palavra jurar, obrigando ao cumprimento da palavra empenhada 7 vezes. Que plano de guerra estranho! Contudo, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Ele usa o que o mundo considera loucura para confundir os fortes. 1 Coríntios 1 aqui, ó. 1 Coríntios 1, do 27, do 26 ao 31. 1 Coríntios 1, do 26 adiante. Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aí a loucura de Jericó. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se do Senhor. Isaías 55, 8 e 9. Olha o que diz o profeta Isaías aí. Isaías 55, tem que ler essa referência, irmão, porque essa palavra aqui, você vai sair daqui diferente nesta noite. Você vai sair daqui crendo na vitória. Aleluia. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Olha aí, ó. Olha os caminhos e os pensamentos do Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, meu Deus, nós estamos onde? Na terra, Deus está onde? No céu. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus nos deixou seus planos para vencermos as batalhas. É triste, irmão, ver algumas igrejas, ver alguns cristãos
inventando seus próprios planos e esquemas do mundo, feito por homens para vencer suas batalhas. Às vezes até tem alguma vitória por algum tempo, mas não é permanente. Está cheio de esquema dentro das igrejas, está cheio de esquema dentro de algumas religiões. Eles vencem por algum tempo, mas não por muito tempo. A vitória do nosso Deus não é garantida, é perpétua, é eterna. O território de Jericó foi conquistado para sempre. Aquela cidade nunca mais foi reerguida. Ela foi habitada, mas nunca mais ela foi reerguida. Se ouvirmos a voz do príncipe dos exércitos, ele nos dará a vitória. Segundo tópico, a conquista da cidade. Está no versículos 6 ou 25. É fácil ver porque os israelitas venceram o inimigo. Primeiro, sabe por que eles venceram? Fica para mim e para você aqui, ó. E eu procuro levar isso ao pé da letra em todos os segmentos da minha vida. Eles obedeceram aos seus líderes. Quem era o líder? Josué. Versículo 9. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Sacerdotes, os levitas e todo o povo obedeceram aos seus líderes. Em Josué capítulo 1 vimos a cadeia de comando espiritual de Deus, e aqui nós vemos o funcionamento. O povo ouviu com respeito a palavra de Deus transmitida por seus líderes e obedeceram ao comando do Senhor. Não basta só ouvir. O povo demonstrou unidade, cooperação, sinceridade de mente nas fileiras, e Deus lhe deu vitória. Porque tem muita família derrotada porque não segue o líder. Porque tem muita igreja derrotada porque não segue seu líder. Porque tem muita empresa derrotada porque não obedece ao comando dos líderes. A vitória, igreja, está na nossa obediência. Por mais simples que seja, por mais simples você já vai tirar esse copo daqui e colocar aqui, ó. É uma ordem. Tem pessoa que tem dificuldade, como disse, de obedecer. Aí, às vezes eu paro me perguntando, eu venho de lá para cá, eu venho para lá, e vejo um monte de placa de igreja aberta. É bom, melhor do que bar. Mas muitos abriram essa porta rebelados, porque não são submissos, porque não querem estar debaixo da cobertura para obedecer a ordem. De vez em quando eu sou chamado em reuniões, nem todas eu tenho disposição e quero ir, mas vou, não quero ir obedecer. Às vezes nós somos convocados para dar série por isso, às vezes estou cansado, quero descansar, mas vou para a obediência. Quem ganha? Eu, o ministério e o reino de Deus. Muitos não têm entendimento, irmão. Quando ele obedece a sua liderança, todos ganham. Ele ganha também de alguma maneira. Aleluia. Segundo, eles tiveram paciência. Eita, aí tá difícil, hein? Aí aperta alguns. Você não consegue esperar uma fila do mercado em 10 minutos. Você não consegue esperar assim no pronto-socorro meia hora, 2 horas e meia, ainda. Quem não socorro 4 horas, não, 6 horas. A Dona Maria ficava, ia lá, pedia temaquizinho, um hamburgão. Às vezes ia com a Marcela lá quando ficava ali na brigadeira, comia uns hamburgão, voltava, e nada, exame não saía resultado, vai internar, não vai, às 4, 5, 6 horas. Às vezes fica horas dentro do ponto-socorro. Paciência, filho. É melhor sair dali, todos os exames feitos, tem pessoa que vai embora. Eu vejo alguns lá indo embora, pega a senha, que entrega e vai embora. Daqui a pouco volta ali na negocinha doente de novo. Deus poderia livrar a cidade no primeiro dia, sim ou não? Sim. Podia. Mas por que ele não fez? Porque talvez Deus está provando em você, provando na minha a sua paciência. Olha para Jó, irmão. A Bíblia não diz quantos anos ele ficou enfermo, quantos anos ele perdeu aquele filho para recuperar aqueles 10 filhos, quantos anos ele recuperou a riqueza. Eu creio que foi muitos anos. Paciência. Deus poderia dar vitória à nação de Israel, aos israelitas no primeiro dia, mas a exigência de marcharem 6 dias
durante os quais não podiam conversar. Meu Deus. Era uma ótima forma de disciplinar a nação. É pedagógico, irmão. Toda estratégia de Deus é pedagógica, ela está ensinando. A fé e a paciência, elas andam juntas. Olha aí Hebreus 6, do 11 ao 15. Ó. Carta aos Hebreus, capítulo 6, do 11 ao 15. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não passais negligentes, para que sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. 15. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Fé e paciência. Você crê, mas tem que esperar. Abraão creu, foi pai no mesmo ano, 25 anos. Quando Deus falou para ele estar na tua terra, ele tinha 75 anos de idade. Ele foi pai com quantos? Não sei. 25 anos esperando a promessa, Abraão, pai da fé. Bendito seja você esperar 15 dias, 1 ano e meio, 10 anos. Continua crendo, continua esperando, continua marchando em silêncio, que uma hora essa muralha vai cair, irmão. Vai. Também foi necessário a disciplina para ficar em silêncio, está falando sobre isso, e esperar pelo momento determinado por Deus. Eles creram em Deus para fazer o impossível. Quem já ouviu falar, irmão, conquistar uma cidade sem armas, com gritos, com trombeta, contudo a arca que representa a presença de Deus que estava com eles? E isso queria dizer que Deus faria o trabalho. Aleluia. Aleluia. Deus é com você? Amém. Deus é com você? Amém. Essa guerra é dele. Aleluia. Apenas ore, apenas confie, apenas tenha paciência, perseverança. Esta batalha é dele. Você tem a presença. Com o Senhor, todas as coisas são possíveis. Obedeceram aos seus líderes, tiveram paciência, creram em Deus para fazer o impossível. Em quarto lugar, eles obedeceram ao Senhor em todos os detalhes. Aleluia. Às vezes nós queremos obedecer só um pouquinho, né? Só o que é conveniente. Às vezes tem aquele pecadinho que você não quer tirar, né? Você só deixa Deus entrar só no quarto, na cozinha, na sala. Às vezes Deus não está presente lá, você não quer que Ele entra. Tem que obedecer em tudo. Tudo. E a muralha caiu. As coisas da cidade deviam ser devotadas a Deus, que é o anátema aqui, ó. Anátema quer dizer consagrado ao Senhor. Então essa consagração poderia ser tanto para a destruição, quanto para a utilização para o Senhor. Deus falou: as pessoas, os animais, anátema, destrói. O ouro, a prata, o metal e o ferro, separa para mim, que vai ser útil lá na frente lá, quando eu vou conseguir o templo, um negocinho e tal. Então, para as armas, entendeu? Aí você separa, isso aqui é para mim, o meu uso. Não é para pegar nada para eles. É o anátema. Os animais cidadãos deviam ser mortos. É o versículo 21, irmão. E às vezes a nossa mente não consegue entender. A gente fica com dó, né, irmão? Ou matou as crianças inocentes, matou os velhinhos, matou todos. É o juiz de Deus. Deus deu tempo para aquela nação se arrepender. Eu estou transmitindo aqui no Facebook, ó. Daqui a pouco colocaram no YouTube depois do culto. Às vezes 10, 15 pessoas vê, 20, 5. Se um vê, para mim está bom. Ouviu a palavra, arrependa-se, Jesus está voltando. O evangelho tem sido pregado, irmão, nas redes sociais, TikTok. O evangelho tem sido pregado no Twitter. O evangelho tem sido pregado no Facebook. O evangelho tem sido pregado nas ruas. O
O evangelho tem sido pregado na televisão, aberta e fechada. O evangelho tem sido pregado. Aleluia. Ele veio como cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ele virá como leão da tribo de Judá. Ele veio por amor. Ele veio com misericórdia. Mas ele voltará em juízo. Arrependa-se. Deus dá tempo. Deus deu aproximadamente de 70, 100 anos para a geração de Noé. Deus deu tempo para Sodoma. Deus deu tempo para Canaã. Mas eles não se arrependeram. Como a geração de hoje é festa em cima de festa todo ano, zombando de Deus. O juízo vai chegar. As crianças inocentes são anjos. Vai correr para a glória. E quem tem culpa no oratório, quem tem culpa no seu pecado, vai pagar o preço, porque não se arrependeu. Deus é justo, irmão. Nós pregamos muito, falamos muito do amor de Deus, a graça, a misericórdia, mas aqui também é juízo. Verdade, aleluia. Olha a graça aí, ó. Raabe e sua família foram salvos. Agora temos um péssimo exemplo aqui, do capítulo 6 para o 7, de um homem chamado Acã. Às vezes obedecemos ao Senhor só antes da batalha até a vitória. Aí depois da vitória, a gente desobedece. É ou não é? Tem pessoa que só obedece por conveniência, até ela ganhar aquele algo. Depois que ela ganha, aí pega, aí desobedece, a pau pé na jaca. Não. Olha aí Acã. Desobedeceu depois da vitória. Deus deu vitória total aos judeus sobre Jericó, porque creram em sua palavra. Acã pegou lá a capa babilônica, uma capa, um punhado de ouro, uma cumbuca lá de prata, escondeu embaixo da tenda. Aí venceram Jericó, cidade mais forte, maior, multidão. Aí, beleza, maravilha, vamos embora. Josué falou: agora vamos conquistar Ai. Vamos espiar lá, a cidade é pequena, manda 3 milhões. 3 milhões dá conta do recado. Chegou lá, passou uma vergonha, tomou uma peia, uma suar, voltou tudo envergonhado. Os que voltaram, né? Voltou envergonhado. Aí Josué foi para onde? Para o joelho. Senhor, o que nós perdemos, Senhor? Tem pecado escondido aí dentro. Bendito seja o nome do Senhor. Deus mostra. Aleluia, glória a Deus. Ele chamou tribo por tribo, nome por nome, clã por clã. Daqui a pouco chegou aí Acã. Matou tudo. Pode matar apedrejo, leva ele no meio da cidade, o vale, apedreja todo mundo. Depois que matou, apedrejado, pode queimar, para não ficar. A muralha caiu. Um detalhe interessante aqui, no capítulo, versículo 20, Josué 6:20. Gritou, pois, o povo tocando os sacerdotes da buzina, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. Alguns acreditam que a muralha caiu para dentro da cidade de Jericó. Pode ser. Mas o texto aqui na versão revista é corrigida. O muro ele caiu para, afundou, implodiu. O texto está aqui, ó. E o muro caiu lá. Só Deus faz isso. Alguns acham que pode ter sido um terremoto. Terremoto chacoalha tudo, cada uma coisa por lado, aquelas pedras grandes que ela fez naquele muro. O muro implodiu, irmão. Só Deus, bendito seja o nome do Senhor. E a vitória foi grande. Aquele muro de mais de 100 quilômetros, aquele muro quase 12 metros de altura, por quase 6 metros de largura, e implodiu pelo poder da mão do Senhor dos exércitos. Aquela muralha caiu. Bendito seja o nome do Senhor. Qual é a sua muralha? É o centro da mensagem. Qual é a sua muralha? Qual é o muro que está na sua frente nessa noite? Não precisa nem falar. Será que é a dúvida? O que tem tirado a sua paz? A estratégia é a mesma: é obedecer, é ter paciência, é confiar em Deus. O medo é a sua muralha.
É a preocupação? É a ansiedade? Ou a calma? Um trauma do passado? Uma pessoa do presente? Seu emprego é uma muralha? É o chefe? É o colega de trabalho? É o presidente? É o pastor? É o líder? É o pai, a mãe, a esposa, o marido? É o filho? É o irmão? É algum relacionamento? Deus falou aqui nessa noite, continua falando que Ele é o Senhor da guerra, que a pedra vai ser removida, essa muralha vai cair nesta noite, e você vai sair daqui de posse de vitória. Quem diz é o Senhor dos exércitos, Ele é o dono da guerra, essa batalha é dele, Ele guerreará por mim e por você. Qual a estratégia, pastor Marcelo, para eu ganhar essa batalha, para essa muralha cair? É o silêncio por um tempo. E na hora certa, você vai louvar, porque foi através do toque da trombeta, aleluia, glória a Deus, que o Senhor dos exércitos foi chamado. Enquanto você louva, enquanto você adora, enquanto você agradece, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor entra na guerra, o Senhor entra nessa doença, o Senhor entra na sua mente, o Senhor entra nesse relacionamento, o Senhor move de lugar, o Senhor tira pessoas, o Senhor implode, se precisar Ele explode. Ele é Deus. Aleluia. Glória, glória. Louve ao Senhor mesmo sem enxergar a muralha cair. Aleluia. No final da volta de cada dia, a trombeta era tocada pelos 7 sacerdotes. Eles estavam louvando, adorando, invocando o nome do Senhor. Está na hora de trocar essa murmuração por louvor. Está na hora de trocar esse palavrão por louvor. Está na hora de trocar essa música mundana por louvor. Está na hora de trocar esse funk por louvor. Está na hora de trocar essa música internacional que você não sabe nem a letra pelo louvor. Está na hora de você colocar o louvor na sua boca. O louvor diz guerra. Quando nós louvamos, nós atraímos a presença do Senhor para a batalha. Me fez lembrar Josafá, segundo Crônicas 20. O inimigo era grande, era 3 cidades moabitas, mas 2 cidades se uniram contra Israel, contra Judá. Josafá consultou o Senhor. Aí Deus levanta o levita Jazeel. Aleluia. Jazeel fala pelos cantores na frente da batalha. Bendito seja o nome do Senhor. Tem hora que nós temos que ficar em silêncio, mas tem hora que a gente tem que ligar o som no último volume para o vizinho no fim da rua ouvir. Aleluia, que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aleluia, Deus. Glória. Aleluia. Louve ao Senhor que as muralhas cairão. Terceiro e último lugar, a maldição do Senhor. Está no versículo 26 e 27. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Batalha vencida, muro de Jericó abaixo, mas a ordem era acabar com todas as pessoas e animais, exceto alguns objetos, prata, ouro e ferro, que iriam para o tesouro do Senhor. E Deus lança uma maldição para quem tentasse reconstruir Jericó. Nós vimos no Novo Testamento Jesus entrando em Jericó, Lucas 16. Jesus saindo de Jericó, entrando em Jericó, ele salvou Zaqueu, saindo de Jericó, ele salvou Bartimeu. Mas aquela cidade não foi reconstruída. Era um povoado que vivia sobre aquele solo que um dia tinha sido Jericó. Com o tempo, com a erosão, com chuva, sol, aquela cidade deixou de existir. Mas aí no reinado do rei Asa,
alguns anos depois, uma tribo lá desobediente, Hiel, o Betelita, 1 Reis 16:34. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó. Aí aconteceu o quê? Morrendo Abirão, o seu primogênito. Teimou, Deus avisou. Aí continuou. Afundou. Quando ele fundou a cidade, morreu o primogênito Abirão. E morrendo Segube, seu último, o mais novo, pôs as suas portas. Quando ele pôs as portas, o caçula morreu. Conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. E ele tentou reconstruir Jericó. Morreu o primogênito e o caçula. Quem desobedece paga o preço caro. Deus avisa, irmão. Já falei, Deus está vendo. Para concluir, eis aqui alguns pontos práticos sobre os quais devemos meditar quando enfrentamos nossos Jericós. Primeiro ponto: o soldado que quer lutar melhor tem que se prostrar o mais baixo possível antes da batalha. Quer vencer, quer subir aqui, contar um testemunho grande, você vai subir e vai contar. Mas antes você tem que se prostrar mais baixo. Não é aqui se humilhar para mim nem para meu irmão, não. É se humilhar para o Senhor dos Exércitos, no seu particular. Bendito seja o nome do Senhor. Não consegue ajoelhar? Ora sentado, ora em pé, ora deitado. Deus ouve oração de Jonas. Como é que Jonas estava dentro daquele grande peixe? Estava de joelho, não tinha como. Como que o Ezequias ficou morrendo? Orou, Senhor, deitado na cama. Aleluia. A oração sobe como incenso quando ela sai do coração prostrado, a alma prostrada. E ele diz no Salmo 51 que há um coração quebrantado e um espírito contrito Deus não rejeita. Quer ser o melhor soldado? Seja o que se humilhe mais diante de Deus. Vencemos nossas batalhas sobre os nossos joelhos e sobre a nossa face diante do Senhor. Segundo ponto: ninguém conquista uma cidade sozinho. Josué precisou dos sacerdotes, Josué precisou dos levitas, Josué precisou de todo o povo para vencer aquela batalha. Tem líder que quer ir sozinho, tem irmão, tem irmã que quer ir sozinho. Há momentos sim, você vai ter o seu particular, mas há momentos, aí você tem que saber com quem você pode contar, você tem que saber com quem você pode pedir oração, que vai estar junto, que não vai te julgar, que vai te acolher, te abraçar, que vai comprar a sua batalha. Ainda tem homens e mulheres de Deus. Jesus não fez a obra sozinho, chamou 12. Quando ele mandou os 12, chamou mais 70. Quando chamou os 70, falou: vai de 2 em 2. Salomão escreveu. Salomão 4, Eclesiastes 4, Eclesiastes capítulo 4, 9 ao 12. É melhor ser 2 do que. No versículo 12, a última parte, ele diz que o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Quando 2 estão unidos, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, bendito seja o nome do Senhor, a vitória é certa. O muro vai cair quando nós estivermos unidos. Terceiro ponto: quando seguimos as estratégias de Deus, Ele vence a batalha e recebe a glória por isso. Por isso que aqueles despojos, aquele anátema que foi separado a prata, o ouro, o ferro, foi separado para Deus, não foi para Josué. Por isso que ele usa os métodos loucos. Quando usamos nossos esquemas e sistemas, podemos conseguir a glória, mas a vitória nunca é duradoura. Quarto ponto: a descrença vê os muros e os gigantes, mas a fé confia no Senhor. Obstáculos são aquelas pequenas coisas desagradáveis que vemos,
quando tiramos os olhos do objetivo. Vou repetir. Obstáculos, os muros que a gente vê, esse muro grandão aí, 12 metros, eles são pequenas coisas, desagradáveis, que nós vemos quando nós tiramos os olhos. Lembra de Pedro? Andando sobre as águas. O único homem depois de Jesus que andou sobre as águas. Ele foi enquanto andou sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus. Quando ele tirou o olho de Jesus, ele começou. Tem crente afundando, irmão, porque ele está tirando o olho de Jesus. Está com o olho muito tempo no celular. Está com o olho muito tempo na série. Está com o olho muito tempo na vida dos outros. Está com o olho muito tempo em coisas seculares. Coloca mais os olhos no Senhor, através da sua palavra, através da ministração, através de um louvor, que a vitória virá. Os mandamentos de Deus são capacitações do Senhor. Quinto e último lugar, mesmo no julgamento, quando Deus pune aquela nação, no capítulo, versículo 21, quando o muro cai no 20, e o povo de Israel atenta, a Jericó começa a matar todo mundo. Em meio a esse julgamento, ainda assim nós conseguimos enxergar a graça de Deus através de uma mulher, mulher da vida, prostituta, ele estava com vários homens para sobreviver. Uma mulher que seria julgada por nós. Se uma adúltera foi julgada lá em João 8, imagina uma prostituta. Ela seria apedrejada pela lei de Moisés. Aleluia. Mas Raabe, a cananeia, a prostituta, e não só ela. Meu Deus, essa mulher que era diferenciada. Ela devia passar muita humilhação pelos seus pais, às vezes escorraçada pelos seus irmãos. Parentela diz aqui parente, pai, irmãos e parente, irmão. Ela fez um trato de aliança com aquele filho escarlata, com os dois espias. Falou: quando vocês vieram aqui para destruir, poupa, eu e minha família. Como que Deus não ia salvar aquela mulher? Ela não era egoísta, ela não pensou só nela, ela pensou nos seus. E no dia que o povo de Israel entrou, ela estava com toda a sua família. E se nós vemos aqui a genealogia de Jesus, a genealogia de Jesus lá em Mateus 1, ela vai estar lá. Raabe, ela é uma das, essa mulher é tataravó de Davi. Raabe é mãe de Boaz. Boaz é pai de Obed, que é pai de Davi. Raabe está na genealogia de Jesus. Se Josué e aqueles que não tivessem salvado aquela mulher, olha aí, ó, Hebreus 11:31, a última referência, Hebreus 11:31. Pela fé, às vezes nós nos achamos tão santos, meu, porque vamos na igreja domingo, a quarta, porque nós oramos, porque nós somos batizados nas águas, porque nós tomamos a ceia, vamos tomar daqui a pouco. E muitas vezes nós desacreditamos de Deus, irmão. Mas essa mulher aqui, ó, não ia para o culto, não tomava ceia, era uma gentílica, era uma mulher que estava no meio do povo terrível, que adorava diversos deuses. Um povo que fazia trabalho, um povo que adorava demônio, um povo que cria espíritos malignos, um povo que invocava o diabo. Mas essa mulher aqui, ó, nos ensina: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Há aqui uma sugestão de que no fim, quando o julgamento de Deus cair sobre este mundo, serão poucos os salvos. A graça de Deus é Ele nos dar o que não merecemos. Quantos quiserem essa palavra nessa noite? Eu não sei de verdade qual é a sua glória, mas nessa noite, se você crer, ela cairá
Amém? Deus em Cristo abençoe os nossos corações. Diaconisa Deus, se aproxima aqui. Chama a diaconisa mais aqui para nós ministrarmos a ceia do Senhor nesta noite. Deus em Cristo nos abençoe.